Estamos aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, na meditação diária, nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 3 ao 21. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para o lugar deserto afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir a povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou as multidões sentar-se na grama. Então, pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu para os discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos. Dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, providenciai e rogai por nós. Hoje, na meditação diária, Jesus aqui, ele multiplica o pouco que oferecemos. Então, Jesus aqui, aos olhos dos discípulos, era impossível alimentar tanta gente. Porque a palavra diz que a multidão estava reunida ali naquele momento. A multidão foi ao encontro de Jesus. Então os discípulos aqui pediu para que o Senhor despedisse aquela multidão, porque já era tarde, já não tinha como alimentar tanta gente. Então quando Jesus fala, dai vós mesmo de comer, então os discípulos não acreditariam que era capaz de 5 pães e 2 peixes alimentar tanta gente. Mas aí Jesus alimenta a multidão, Jesus abençoa esses pães, esses peixes, e ele alimenta toda aquela multidão. Então Jesus aqui nos traz o ensinamento de que para Deus tudo é possível. E assim o Senhor também faz, no nosso tempo, nossos dons, a nossa fé, que Ele realiza muito mais do que nós imaginamos. Então o Senhor também multiplica os nossos dons, a nossa fé, se a gente acreditar e confiar mais no Senhor. Porque muitas vezes a gente confia tão pouco no Senhor e o Senhor realiza tão grandes coisas na nossa vida. Então o Senhor realiza, Ele torna aquilo que é impossível aos olhos dos homens ser possível. Porque a palavra de Deus aqui é clara, que quando Ele alimenta a multidão, aos olhos dos discípulos era impossível, mas o Senhor fez possível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.